seus pés, no nome do Senhor. Já vamos entrar na mensagem. Glória a Deus. Já fizemos a oração. Depois da mensagem, iremos fazer mais uma intercessão. Glórias a Deus. Hoje a palavra se encontra, uma palavra conhecida, está no livro do Dr. Lucas, capítulo 15. Glórias a Deus. Lucas, ele era médico. Aleluia. Glórias a Deus. Lucas, capítulo 15. Glórias a Deus. Livro de Lucas, o capítulo 15. Nós iremos fazer menção do verso 11 do capítulo 15, que é a parábola do filho pródigo, uma palavra conhecida, mas a palavra do Senhor renova cada manhã em nossos corações. Eu posso estar trazendo essa mensagem hoje dessa forma, outros irmãos amanhã poderão estar pregando essa palavra de outras formas. Ano que vem, outros virão que pregarão essa mensagem com outras formas. Então o Espírito Santo usa de várias formas, mas o conteúdo é um só, é libertador, aleluia. O conteúdo é um só, é salvífico, aleluia. Então, isso que é interessante. Parábola do filho pródigo, Lucas, capítulo 15, verso 11. Assim diz o verso 11: E tinha um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo para apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa o melhor vestido e vestiu-o, pôr-lhe um anel nas mãos e alpacas nos seus pés. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradeço, Senhor, aleluia, pela leitura desta palavra. Venha falar conosco, Senhor, aquilo que nós necessitamos de ouvir, Senhor. Venha abençoar essa igreja, o pastor dessa igreja, os obreiros dessa igreja, os círculos de oração, o grupo das crianças, amém, Brasil, Senhor, de modo geral, os visitantes, Senhor, aqueles, Senhor, que congregam nessa casa, os que não congregam, visitam, fazem campanha, Senhor, nessa casa. Abençoa o nosso Pai de Gorengons, Jardim Gorengons, enfim, todos os arredores aqui, Senhor, no raio de 15 quilômetros, meu Pai. Abençoa, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o vosso assento e bater palmas para Jesus. Glórias a Deus. A parábola do filho pródigo. Aqui Jesus começa a contar uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma alegoria, glórias a Deus, do que poderia ou não ter acontecido. Essa é a definição de parábola. Parábola nada mais é que uma alegoria que poderia ter acontecido ou não.
o Senhor pode formatar uma parábola para orientar a nossa psique para ter entendimento. Então, essa é uma definição de parábola. Então, aqui o Senhor começou a falar a parábola do filho pródigo. E ele disse aqui que um homem, um fazendeiro, aqui fala do homem fazendeiro, que ele tinha 2 filhos, o primogênito, que é o mais velho, e o caçula, glórias a Deus. E esses 2 filhos viviam muito bem dentro da casa do pai. Eles viviam bem ali na fazenda, glórias a Deus. Todos tinham o costume ali de ver o gado crescer, todos tinham o costume de ver lá os trabalhadores fazendo a colheita do café, ou sei lá o que eles plantavam na época. Então, todos eles acompanhavam ali o ofício dos trabalhadores, mas nenhum enfiava a mão no arado. Aleluia. Por quê? Porque eram patrões, filho de patrão. Você já viu o filho de patrão fazer uma coisa? Aleluia, glória a Deus. O filho de patrão só está acostumado a pegar lá o seu prato na hora do meio-dia, pegar lá a comida e comer. Muitas vezes nem agradece a empregada que fez a comida deles. Aleluia. Então, o filho de patrão não quer saber de nada. Quem está plantando, quem está colhendo, se a família dos funcionários está padecendo, se está sofrendo, pouco importa para filho de patrão. Poderia ser isso, eles tinham essa alegoria, mas diz a palavra que eles tinham tudo dentro de casa. Tinha pão, tinha água, tinha vestido, tinha joias, porque no final nós vamos ver que colocaram um anel no dedo dele. Aleluia. Então, eles tinham toda a requinte de filho de patrão. Aleluia. Aleluia. Então, se nós formos olhar hoje, as pessoas estão fazendo loucuras porque é pobre. Mentira. O que mais faz loucura é filho de rico. Aleluia. A ponte agora que fizeram ali, a passarela, parou um pouco o suicídio. O que mais suicidava era gente rico. Você nunca viu um pobre se jogar de lá. Aleluia. Porque o pobre está acostumado com a sua pobreza, não é verdade? Nós estamos acostumados muitas vezes com a nossa escassez. Porque o apóstolo Paulo falava que ele sabia ser rico, ser próximo, como também a sofrer necessidade. Então os pobres sempre já estão sabendo conviver com a sua debilidade, com as suas fraquezas, com a sua fragilidade. Mas já os ricos, eles nunca querem se tornar pobre. Para ele, pobre é uma coisa miserável, uma coisa que pega. Então, quando você vê lá, que agora não vê mais, se fizeram a ciclovia da vida, acabou com o suicídio da ponte. Aleluia. Porque esses caras já pegam a ciclovia. Então, antes era só rico, pessoas bem requisitadas que estavam em falência, não souberam negociar, estavam pulando da ponte. Glórias a Deus. Então, voltando aqui para o tema da mensagem aqui, o filho pródigo, os filhos dos patrões daquela época não sabiam o que era trabalhar, não sabiam o que era pegar na lavoura, esfolar suas mãos, não tinha calo nas mãos, só sabia de andar nos cavalos e etc. Então, eles tinham uma vida boa como filho de patrão. Aleluia. Mas um deles, o caçula, ele achou que a casa do pai estava ruim para ele. Ele achou que a casa do pai, o conforto da casa do pai estava ruim para ele. Então, ele falou com o pai: pai, me dá a minha parte que me pertence dessa fazenda que eu vou embora. Olhando a lógica os filhos dos hebreus, ele não tinha direito a nada. Aleluia. Porque naquela época só herdava primogênito, diferente de hoje. E hoje o pai, quando morre, ele faz ali o inventário, enfim, todos que são filhos vão herdar. Mas na época de Israel já era diferente. Só os primogênitos que herdavam, tinham direito a herdar a maior parte. Eles até herdavam uma coisa, mas era uma parte bem pequena para eles, porque eles eram do caçula. Isso era a ordenança de Moisés na época. Então, você vai aprender isso lá no livro do Deuteronômio, nas diversas leis de divisões de terra. Então, se fosse olhar a lógica, esse filho não tinha direito nem a sair com nada. Mas, como o pai dele era um homem justo, era um homem íntegro, aleluia, então ele resolveu, fez lá a contabilidade, chamou lá o homem que mexia com a contabilidade, viu lá, você tem aqui tanto, deu na mão dele, foi embora, aleluia. Então, ele foi embora com aquilo que pertencia a ele. Mas esse jovem, aleluia, ele não quis, aleluia, seguir carreira lá na frente.
Porque esse jovem não tinha cabeça, aleluia. Muita juventude hoje não tem cabeça, aleluia. Fazem aquilo que aponta, onde aponta os seus narizes, desculpa essa expressão, ele vai, ele não tem uma orientação de Deus. Então, ele pegou esse dinheiro e foi seguir a sua carreira dissolutamente. Aleluia. O que é dissolutamente? Ele foi gastar o seu dinheiro sem responsabilidade. Aleluia. Ele foi gastar o seu dinheiro com as meretrizes, porque os últimos versos falam. Ele foi gastar o dinheiro com as suas bebedeiras, nas suas comilanças da vida, aleluia, etc. Ele desperdiçou toda a fazenda do pai dele com coisas inúteis, com coisas bestiais dessa terra, aleluia. E diz a palavra de Deus que houve fome no local, aleluia. Passou com uma pestilência no local que ele escolheu. Ele escolheu uma região para ir, e foi a pior região para ele, aleluia. Mas Deus estava permitindo isso, olhando o lado da parábola, Deus permitiu. O pai então deu o dinheiro para ele, sabe por quê? Porque o pai queria ver ele crescer, ser maduro. Se eu vou dar um dinheiro para esse menino, quem sabe ele vai aprender uma lição e vai dar valor, aleluia. Se eu vou dar o dinheiro para esse menino, então vai, menino, vai, jovem, aleluia. Quem sabe você vai amadurecer, você vai ser um bom economista, enfim, você vai granjear com esse que eu estou te dando. O pai dele deu para ele, mas o pai dele conhecia muito bem o filho que tinha. Deus não sabia que ele ia perder tudo, porque ele estava sempre lá na estrada esperando ele voltar. Ele sabia, esse menino vai voltar, aleluia. Já conhecia o filho que tem. Eu sei que você conhece os seus filhos, aleluia, os filhos que tem. Eu conheço os filhos que tem. A irmã conhece os filhos que tem. Os irmãos conhecem os filhos que tem, aleluia. Então muitas vezes os pais tomam a decisão, deixam os filhos ir, porque você conhece os filhos que você tem, aleluia. Eu conheço os filhos que eu tenho. Eu sei o que realmente eles têm capacidade de fazer e aquilo que eles realmente não têm capacidade de fazer. Assim também é Deus para com você, é Deus para comigo. Ele sabe aquilo que eu tenho capacidade de fazer para ele. Ele sabe o que o pastor tem capacidade de fazer para ele. Ele sabe o que a obreira tem capacidade de fazer para ele. Ele sabe que o irmão Gilmar tem capacidade de fazer para ele. Ele sabe o que a irmã Sônia tem capacidade de fazer para ele. Então Deus acredita no seu potencial. Pode falar para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus acredita no nosso potencial, aleluia, então não vamos envergonhar o nosso Pai Celestial. Glórias a Deus. Se Deus acredita no meu potencial, eu não posso envergonhar o nosso Pai Celestial. Aleluia. Coloca isso no topo do seu coração. Deus acredita no seu potencial, então eu não vou envergonhá-lo. Glórias a Deus. Aleluia. O bom filho, ele está sempre ali rodeando a mesa do pai, ajudando o pai. Aleluia. O pai sai para a lida, para os seus negócios, ele está sempre ali ajudando o seu pai. O bom filho, aleluia, está sempre ajudando, sendo solícito com seu pai, etc. A boa filha também sabe sempre agradar sua mãe, está sempre ali aos arredores da cozinha, ajudando, lavando, enfim, uma boa conversa com a mãe, aleluia, uma comunhão maravilhosa entre pai e filhos, entre mãe e filhos também. Então, assim também somos nós. Nós temos que ter boa comunhão para com o nosso Deus. Aleluia. Quantas vezes, aleluia, nós ficamos tristes, nós ficamos cabisbaixos, nós ficamos muitas vezes pensativos. Será que o Senhor está me abençoando? Será que o meu Pai do céu está abençoando? Oh, meu irmão, vamos interagir mais com o Senhor. Aleluia. Faça mais interação com o Senhor Jesus Cristo. Faça mais interação com o nosso Pai, o Senhor Jeová. Aleluia. Ore a Ele, clame a Ele, busque a Ele, aleluia, para que a sua comunhão com o Pai e Filho, que é Deus, aleluia, seja estabelecida. Aleluia. Bate mais palmas para Jesus. Graças a Deus. Então esse jovem saiu, foi e gastou todo o seu dinheiro de forma dissoluta, aproveitou o que podia enquanto o capital de giro estava nas suas mãos. Então, mas
o câmbio, enfim, houve fome, o dinheiro acabou, as amizades que ele tinha ali naqueles botequins da vida, da época, acabou. Onde estão meus amigos? Onde está o João, meu amigo? Onde está enfim, o Tomé, etc. Todos eles eram linha na pipa, aleluia. Sumiram, aleluia. Os amigos, entre aspas. Então, cuidado com seus amigos que você tem, entre aspas. Aleluia. Eu sempre falava com meus filhos, quando eles iam para a escola, lembre-se que lá na escola você não tem amigo, você tem colega de graça. Aleluia. Amigo é seu pai, é sua mãe. Aleluia. Abre o olho. Aleluia. Cuidado. Aleluia. Cuidado com seus amigos de classe, seus coleguinhas de classe que não são seus amigos. Por quê? Porque eles vão te oferecer a maconha. Não é verdade? Eles vão te oferecer, falar você, vem cá, dá uma tragada nesse cigarro. Eles vão falar com você, com as meninas, para quê? Para você vai ficar obedecendo a sua mãe é chata. Então são essas conversinhas podres, aleluia, que muitas vezes o jovem acredita mais nos falsos amigos, que não são amigos, são colegas, e não quer mais acreditar nos pais. Aleluia. O pai já é careta, a mãe já é careta. Esses são os linguajar da juventude de hoje, aleluia. Então, o segredo é obedecer aos pais, aleluia. O segredo, aleluia, é seguir os regimes, aleluia, que o pai te deu, os regimes que a sua mãe te deu, para que você segue, para que nenhum pai quer ver a filha se dando mal. Glórias a Deus. Nenhum pai quer ver o seu filho, aleluia, quebrando a cara, sendo bandido, etc., apanhando da polícia, tomando corpo da rua. Quem disse que o pai desse jovem quer? Aleluia. O pai dele sonhava, ele poderia ser um advogado. Glórias a Deus. O pai dele sonhava, ela poderia ser uma médica. O pai dele sonhava, ele poderia ser uma enfermeira, aleluia, poderia ser um administrador de empresa, um executivo, uma executiva, etc, aleluia. Então, pai nenhum quer, aleluia, que os filhos, aleluia, tomem rumo da perdição, quanto mais Deus, aleluia. Glórias a Deus. Deus não quer que nós venhamos nos perder, aleluia. O texto fala sobre o filho pródigo, aleluia. Deus não quer que ninguém vira pródigo, aleluia. A casa, o âmbito, aleluia, de Deus, aleluia, é a casa espiritual dos filhos que somos nós, vivemos, aleluia. Quando nós saímos da presença de Deus, saímos dos âmbitos, dos quadrados, enfim, aleluia, do cercado que é a casa de Deus, e vamos à aventura de outras coisas, nós poderemos quebrar a cara, aleluia. E quando nós quebramos a cara e ainda estamos vivos, dando para voltar, mesmo que seja manqueta, manquejando, sangrando, é glória a Deus ainda. Mas quantos não voltam, né, meus irmãos? Aleluia. Quantos saem e não voltam mais, aleluia. Tem que fazer o velório lá pelas esquinas, enfim, morrem, aleluia. Por quê? Porque saíram do propósito, saíram da casa do Pai, saíram do regime da obediência de pai e mãe. É um mandamento que o Senhor fala: honrai pai e mãe, aleluia, para que te prolongue os seus dias sobre a face da terra. Aleluia. Então diz a palavra do Senhor que houve fome, e quando a fome apertou, na que dá meio-dia, aqueles que têm fome, aí sentido, meu estômago está roendo. Então, se você tem a condição de ter seu alimento, você vai preparar seu alimento e vai saciar a sua fome. Esse jovem já não tinha mais condição de saciar a sua fome. Ele estava numa terra longe, o povo lá pouco importava se ele era filho de fazendeiro. Aleluia, isso para isso não importa mais. Se você é filho de fazendeiro, o problema é seu. Quem mandou você sair da casa do seu pai? Poderia ter falado com ele. Aleluia. Se você saiu, o problema foi seu. Aleluia. Os amigos dele que farreavam com ele, que bebiam com ele, passou, o filho de fazendeiro agora virou um mendigo. Poderiam estar caçoando ele. Olha lá o filho do fazendeiro. Agora está comendo lá as bolotas que os porcos comiam. Glória a Deus. O fruto bolota, irmãos, não é a lavagem. O termo lavagem já é aqui da nossa cultura. Bolota é uma fruta como se fosse a fruta pão. Aleluia. Então, o termo bolota aqui é um fruto da época, típico da época. Glória a Deus. Não sou fazer comia lavagem, não.
comia bolota. Bolota é como se fosse uma fruta-pão que dava para os porcos da época. Então, ele queria comer, aleluia, as bolotas que o porco comia, um fruto, aleluia, da época. Era gostoso? Não, óbvio que não. Glória a Deus. Você gosta de comer fruta-pão, aleluia, seco, sem nada? As irmãs que preparam o fruta-pão tem que passar pelo alho, sal, fazer ali aquele trabalho todo para poder nós ingerirmos, aleluia. Você comer chuchu cru também não tem gosto nenhum, não é verdade? A cenoura até dá para você comer cru, mas as bolotas aqui não sabemos se ela era ácida, o pH da fruta e etc. Mas na fome ele arriscou, vou comer essa bolota para passar fome. Então ele arriscou lá no chiqueiro lá que ele foi apacentar. Ou seja, na casa do papai ele só administrava esse, entre aspas, que não trabalhava. E ali ele aprendeu a trabalhar, tratar dos porcos. Olha só, que conotação, não é verdade? Na casa do pai, ele era um patrãozinho, andava de sandália nos pés, andava de anel de ouro no dedo, tinha as melhores vestes, etc. Nunca ajudou a tratar das galinhas do pai. Olha só, agora já está cuidando de porco. Aleluia, acho que tomou a lição, não tomou não? Olhando a lógica, foi bom ele ter tomado essa lição. Em casa não queria ajudar nas tarefas da casa do pai, aleluia. Mas agora já está apacentando os porcos, já sabe lá, cortar lá, enfiar o facão, cortar em quatro, dar lá os frutos para os porcos comer, fazer a sepsia do chiqueiro, etc. Aprendeu a trabalhar. Glórias a Deus, no aperto, aleluia. Diz que tem um ditado que o gato aprende a nadar. Na verdade, eu não gosto de água, mas joga um gato lá na água e vai aprender a nadar na hora, aleluia. Então, o aperto da vida, irmãos, muitas vezes nos ensina, aleluia, a trilhar o verdadeiro caminho, aleluia. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes, então, a luta que nós estamos passando, ela está nos forjando, aleluia. Para quê? Para sermos pessoas melhores, aleluia. Muitas vezes a luta, a prova que você está passando, está te forjando o seu caráter, para você ser uma pessoa mais exemplar, aleluia. Uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa com sentimento no coração, aleluia. Uma pessoa mais envolvida, aleluia, na comunhão, na esfera da comunhão, aleluia. Então muitas vezes o aperto é bom para forjar o nosso caráter. Glórias a Deus. O nosso irmão presbítero Said, ele sempre fala na Rádio Capixaba, ele sempre de manhã está lá trazendo alguma palavra, e ele falou uma parábola muito interessante. Ele falou que Deus tinha mandado um homem empurrar as pedras, empurrar a montanha, e nisso aquele homem estava lá dias e por dia fazendo força sobre aquela pedra, como fosse fazendo força sobre essa coluna. E diz lá o nosso irmão naquela parábola, naquela ilustração, que o diabo chegou perto dele e falou assim: rapaz, você está empurrando essa montanha para quê? Essa montanha nunca vai se mover. Ele falou assim: mas Deus mandou empurrar essa montanha. Então passou dia, passou mais dias, o diabo atormentando aquele cidadão. Ele parou de empurrar a montanha e ficou paralisado. Aí o Senhor veio conversar com ele: por que você parou de empurrar a montanha? Ah, Senhor, eu parei de empurrar a montanha porque eu não vou conseguir mover a montanha. Aí o diabo falou com você essas coisas. Aí o diabo falou que eu estava perdendo tempo empurrando essas montanhas. Pois bem, se eu quisesse mover a montanha, Deus falando para ele, eu moveria a montanha. Eu pedi para você empurrar a montanha. Quando você estava empurrando, você estava fazendo alongamento. Você estava ficando muito mais forte, aleluia. Eu estava te preparando você, aleluia, para uma grande obra, aleluia. Eu não pedi para você mover a montanha. Então o propósito de Deus era o oposto que o diabo tinha colocado na cabeça dele. Então muitas vezes é isso, aleluia. Deus quer, aleluia, nos forjar o nosso caráter. Deus quer que nós aprendamos a respeitar os nossos pais. Deus quer que nós, aleluia, aprendamos a respeitar uns aos outros como igreja, etc, aleluia. Para quê? Para que a obra dele seja feita, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse era o propósito. O propósito não era empurrar, mover montanha, era forjar o caráter daquele homem, aleluia, é fortalecer ele, aleluia,
para que ele aprendesse mais. Aleluia. Então, esse filho pródigo, vamos voltar para a mensagem. Então, ele resolveu a voltar. Ele pensou: como eu vou fazer para voltar? Eu já não tenho direito a nada na casa do meu pai. Então ele maquinou lá na sua cabeça, ele fez lá ele interpretou o que ele ia falar. Ele falou assim: eu tenho vergonha do meu pai nem me aceitar, botou para correr. Isso que o diabo faz, irmão. Muitas vezes os jovens saem da casa dos pais, aí o diabo fica no ouvido: você acha que você vai voltar para a casa do seu pai? Ele vai excomungar você da casa dele. Mas não é verdade. O verdadeiro pai e a verdadeira mãe, ele aceita você na sua casa. Aqueles pais, aleluia, que amam verdadeiramente os seus filhos, eles não vão te excomungar, eles não vão te encurraçar da casa deles, eles vão te perdoar. Aleluia. Então, diz o texto que ele falou assim: eu vou falar isso para meu pai, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou falar assim: pai, eu pequei contra o Senhor. Ele tem ensaiou. Eu pequei contra o Senhor, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores, dos seus jornaleiros. Aleluia. Então, ele ensaiou aquela coisa na cabeça e partiu. Falou com o homem: não cuide mais de porco, acabou. Aleluia. Você nem me pagar, sumiu. Estava lá com a roupa toda rasgada, fétido, porque não estava nem tomando banho direito. Se não estava nem comendo, que dirá tomando banho. Aleluia. Estava numa condição bem deplorável. Aleluia. Ele estava numa situação que ninguém queria chegar perto dele, porque cuidando de porco, muitas vezes não tomando banho, as moscas estavam até voando sobre a cabeça dele. Então ele pegou e foi embora. Ele foi caminhando, caminha um dia, caminha dois, ninguém dá carona naquela época, como hoje também. Quantas vezes as pessoas passam por outro, não dá nem carona. Aleluia. Então, que nós possamos, quando ver alguns irmãos sair, eu dar carona. Eu tive uma época numa determinada religião que os irmãos falam assim: o meu carro só é para minha família. Aleluia. Meu carro não é Uber. Então, se você vê o seu irmão, você pode dar uma carona, ajude o teu irmão, aleluia, seja solícito, aleluia. Então, ninguém deu carona para ele, ó, ele foi embora. Então, o pai, todos os dias, diz o texto, que o pai ia esperar aquele filho. Aleluia. Será que ele vai voltar hoje? O pai pensando. Então ele ia lá para as portas e olhava o caminho que vinha da fazenda. Glórias a Deus. Então, antes de entrar nessa parte, eu vou falar também de outra parte. Tinha um jovem que ele também não quis morar com seu pai. Ele foi embora. Glórias a Deus. Ele foi embora, cansou da casa do pai, mas esse já é verídico. Assim, esse também, a história também que é verídica, é parar, mas agora estou falando um caso que já aconteceu também. Esse jovem também saiu da casa do pai, foi embora. Esse foi lá nos Estados Unidos e ele foi embora. Ele não quis mais viver na casa dos pais, porque os pais estavam dando muita tarefa para ele. Ele não quis obedecer, ele nem seguir a risca as tarefas, achou que estava ruim e foi embora. E nisso, esse jovem também que vivia lá fora, ele passou por uma grande dificuldade também, como esse filho pródigo aqui da palavra, mas porém, ele escrevia a carta para a mãe dele. Disse: mãe, eu quero voltar para minha casa, quero voltar para a casa do pai. Será que o pai não aceita? Escrevia a carta, naquela época era carta, não era como hoje tinha o WhatsApp. Era antes do WhatsApp, era na época das cartas, o povo escrevia. Ele escreveu para a mamãe e falou assim: mãe, eu quero voltar. Então, mas eu tenho medo que meu pai me perdoe, que eu fui muito ignorante com meu pai, eu destratei meu pai, mas eu quero voltar. Então, ela escreveu novamente uma caixa postal e disse: você pode voltar, meu filho. Aleluia. Então, ele ficou com medo e falou assim: então, mãe, eu vou pegar um trem que vai passar pela fazenda. Aleluia. E se o pai me perdoar, eu só coloco lá um lençol branco no varal, aí eu vou ver que tem um lençol branco e vai me perdoar. Aí eu desço na próxima estação e volto para casa. Então, ele pegou lá, conseguiu a passagem e estava voltando de trem para casa. E nisso, ele estava olhando pela janela, olhando para lá, olhando para cá, ansioso para voltar para casa, estava choroso, angustiado, tinha sofrido muito, tinha apanhado demais na rua.
Ninguém muitas vezes estava dando nada para ele, estava desacreditado, queria voltar para a casa do pai. Então ele estava naquele alvoroço dentro do trem, e tinha um pastor também que estava fazendo uma viagem dentro daquele trem. Ele falou assim: jovem, por que você está tão alvoroçado? Sabe que eu quero voltar para a casa do pai, eu escrevi uma carta, mas aconteceu isso, eu estou com medo de ver se meu pai vai me aceitar de novo. E como você sabe se seu pai vai te aceitar? Eu falei que nós despontar aqui desse túnel, o trem vai passar na fazenda, próxima à casa do meu pai. Aí se tiver roupas brancas lá no varal, eu sei que me perdoou, eu voltarei para casa. Então o pastor disse: vou te ajudar a olhar então. E nisso ele estava lá, olhando para lá, olhando para cá. O pastor chamou: você vem cá, meu filho, vem cá para você ver. Lá que despontou lá, não tinha só um lençol branco, não. A mãe dele pôs lençol branco, pegou cortinas da casa branca e pôs naquele varal, aleluia, o vento batendo, aleluia, dizendo que ele podia voltar, sinalizando para ele. Glória a Deus, tudo de branco que tinha naquela casa, eles puseram aqueles varais ali, para que ele pôde ver que ele estava perdoado, aleluia. Você pode regressar para a casa do seu pai, aleluia. Então, é coisa maravilhosa, aleluia, que aconteceu nesse testemunho. Então, aqui também não é diferente da história, aleluia, porque esse jovem estava ali voltando para casa, aleluia, e de longe o pai dele olhou: ah lá, é meu filho. Aos outros, tem certeza que é seu filho? Porque está parecendo um mendigo, tudo rasgado, tudo sujo. É seu filho mesmo? É o Júnior? Aleluia, reclamou um pouco que seja o menor. É o Júnior que está voltando para casa? Aleluia, vamos dar nome para ele. É o Júnior? Não. É ele sim, aleluia. Eu conheço o jeito de andar, aleluia. Ainda que ele esteja surdo, fédido, ainda que ele esteja, aleluia, cara quente, é ele mesmo. É o Júnior que está voltando, aleluia. Então, diz que ele correu, não quis saber se ele estava fédido, não quis saber se ele estava sujo, não quis saber se ele estava com o pé no chão, aleluia. Ele correu, abraçou seu filho e beijou ele, aleluia. Vamos falar de Jesus, aleluia. Glórias a Deus. É isso que é importante. Ele abraçou o filho. Ele não quis saber se o filho estava fedido. Ele não quis saber se ele não tinha mais honra, porque andar descalço na época era desonra, aleluia. Ele não quis saber de nada disso. Ele abraçou o filho dele, aleluia. Esse é meu filho, aleluia. Então, rapidamente, ele deu ordem aos seus serviçais, aleluia, para que trouxesse o vestido. Trazer o vestido e põe nele, porque está desudo, aleluia. Coloca a sandália no pé dele, que ele está com o pé no chão, alpacas no pé dele, vamos dar honra para ele, aleluia. Vamos tirar ele da zona, aleluia, da perdição, vamos dar moralidade para ele, vamos pôr calçado no pé, aleluia. Pôs a sandália, aleluia. Vamos dar honra novamente a ele como um príncipe, vamos dar um anel para ele pôr na mão, aleluia. Olha que maravilha. Então pôs um anel no dedo dele. E falou com os seus serviçais: vai lá, mata aquele bezerro gordo, cevado é gordo como eu estou bem gordo, então vai lá e mata aquele bezerro cevado, aquele bezerro mais gordo que tem lá, aleluia, que era para a festa do final do ano. Pega lá, vamos, embora ele lá, vamos fazer churrasco, vamos festejar. E a festa estava ali bombando na casa do pai, aleluia. A festa estava acontecendo ali naquele momento, aleluia. E diz a palavra de Deus que o filho mais velho, o primogênito, olhou, chegou, não quis chegar, ficou triste. Aí veio lá o empregado, aleluia. Aqueles empregados que gostam só, aleluia, de bajular patrão, aleluia. O que está acontecendo? Seu pai, o empregado que quer posição dentro da empresa, dentro da fazenda. Ó, seu pai aceitou aquele o Júnior, aleluia, já matou até o vizinho, igual o diabo, focando, aleluia. Cuidado com os fofoqueiros, aleluia. Cuidado, aleluia. O que aconteceu aí? Aconteceu, ó, seu pai, o seu irmão, aquele responsável, voltou, aleluia, que gastou tudo lá. Seu pai já está matando o bezerro saudado. Mas como é que o diabo usa a boca muitas vezes dos que estão, aleluia, dentro da casa do pai? Então, que nós não venhamos ser esse filho velho também, esse filho primogênito, nós não venhamos ser como ele. O Senhor já está usando aquela irmã. Aleluia. O Senhor já não estava assim. Aquela não estava assada. Cuidado. Muitas vezes nós estamos servindo de bocas, aleluia, amaldiçoadas. Muitas vezes nós estamos sendo os primogênitos, estamos sendo os primeiros dentro da casa de Deus, mas nós podemos ser os derradeiros. Porque diz a palavra que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então não adianta
muitas vezes, aleluia, ser o antigo, aleluia, ou muitas vezes não adianta ser velho de tempo, aleluia, mas também não sabe o propósito de Deus em cada coisa, em cada vida, aleluia. Então, eu não posso julgar minha irmã, eu não posso julgar o obreiro, eu não posso julgar o pastor, eu não posso julgar as crianças, eu não posso julgar ministério, vida pessoal de ninguém, porque da sua vida, cuida Deus. Aleluia. Glória a Da minha Deus! vida, cuida Deus. Glória a Da Deus! igreja, cuida Deus. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Já estou terminando. Glória a Deus. Então, ele voltou para casa. Foi aquela festa, foi aquela alegria. E o pai, como é um pai amoroso, foi lá e conversou com o filho mais velho. Ó, meu filho, o que está acontecendo com você? Entra aí, vamos festejar. Não é lícito nós nos alegrarmos, porque esse irmão seu estava perdido. Aleluia. Agora ele foi achado. Não é lícito nós nos alegrarmos, não matarmos esse bezerro, etc. Nos festejar porque ele estava perdido, aleluia. Mas agora ele encontra aqui na casa do pai, aleluia. Realmente ele gastou, enfim, inúmeros partes da minha fazenda, mas não gastou tudo, aleluia. Agora ele aprendeu a lição, aleluia. Agora ele vai trabalhar, aleluia, aqui na fazenda. Agora ele vai aprender a administrar, aleluia. Agora ele vai ser mais uma pessoa mais afim, mais interagido com os funcionários, aleluia. Agora ele vai mudar porque ele aprendeu, aleluia. A vida deu uma lição nele, aleluia. Então, foi essas palavras, eu creio que o pai falou para eles: não se preocupe, aleluia. Agora ele tomou vergonha na cara, agora ele vai virar homem, aleluia. Aleluia. O termo virar homem está na Bíblia, aleluia. Davi, antes de passar o trono para Salomão, ele deu ali várias instruções para Salomão e falou assim: ser homem, não ser moleque, aleluia. Então, é uma coisa séria, aleluia. Então, assim, agora, esse jovem vai ser homem, aleluia. Vai ser uma pessoa madura, aleluia. Vai ser mais correto, aleluia. Ele vai dar bom dia para os funcionários, aleluia. Ele vai comungar com os funcionários, aleluia. Ele não vai ficar só ali no tripé dele, não me toque, etc. Faz isso para mim, não. Agora ele vai enfiar a mão na lavoura, agora ele vai aprender ali a manusear o gado, etc. Agora ele vem para trabalhar, aleluia. Então, o Senhor conta que você venha para trabalhar, aleluia. Guarda essa mensagem. O Senhor quer que você venha para trabalhar, aleluia. Vamos fazer mais uma oração e vou passar para o pastor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer a oração, ficar de pé. E depois vamos fazer as partes das ofertas. Você que trouxe a oferta, enfim.